Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente começar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te apresentamos neste momento, Senhor, as nossas vidas, Deus. Cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula, nós pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, Deus, da Tua palavra, discernimento, Senhor, da Sua vontade, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, meu Pai, e que nós possamos estar sempre, Deus, na Tua presença, andando nos Teus caminhos, fazendo a Sua vontade, meu Deus. Que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas, Senhor, todo desânimo, meu Pai, toda enfermidade, Deus, tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor vai repreendendo e jogando por terra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? A lição de hoje, o título dela é Dons de Poder. A leitura está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então nós estamos falando isso desde a primeira aula, que os dons do Espírito, eles estão presentes nas nossas vidas sempre através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que faz esses dons se manifestarem nas nossas vidas, e sem o Espírito Santo eles não existem, amém? Na aula passada nós falamos sobre os dons de revelação, que são palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Hoje nós vamos falar sobre os dons de poder, que são fé, curar e operação de milagres. Todos os dons são muito importantes para a edificação da igreja, e quando Deus distribui esses dons para a sua igreja, para as pessoas, é sempre com o objetivo de servir, né? O dom ele não serve para a gente, ele serve para o próximo, então é para servir o próximo, é para servir a igreja, e a nossa prioridade como cristão tem que ser servir a Deus e servir ao próximo, né? Se nós não estamos fazendo isso, nós precisamos repensar, porque algo está errado. E como a palavra de Deus nos ensina, nós temos que buscar esses dons, né? Nós temos que orar, pedindo ao Senhor que nos dê dons espirituais, porque eles são muito importantes para a igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento da igreja, amém? O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por manifestação de milagres, né? Ele sempre estava realizando curas, estava fazendo coisas sobrenaturais, e a igreja do primeiro século, né, de uma maneira geral, também foi marcada por esses milagres, né? Os discípulos, eles realizavam coisas incríveis, coisas extraordinárias, sobrenaturais, tudo isso através do poder de Deus. E se é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo, essas coisas incríveis, esses milagres, eles devem continuar acontecendo. E se a gente não vê tanto acontecer nos dias de hoje, é porque algo está errado. É porque nem sempre a igreja, né, as pessoas, nós estamos buscando a Deus como deveríamos. Nós não estamos gastando nosso tempo na presença do Senhor. Nós não estamos orando, nós não estamos jejuando, nós não estamos buscando, né? Muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes nós gastamos muito mais tempo nas redes sociais, assistindo televisão, fazendo outras coisas do que buscando a presença de Deus, do que investindo em conhecimento da palavra. Então é por isso que os dons, eles não se manifestam talvez da mesma maneira que se manifestava na igreja primitiva, né? No início da igreja, quando Jesus deixou ali os seus discípulos, né? E eles começaram a pregar. Ganharam milhares de almas naquela época, né? Realizaram inúmeros milagres, e eles tinham uma vida, né, dedicada ao Senhor, né? Eles viviam para Cristo, né? Eles viviam para Deus, e isso fazia toda a diferença, amém?
Então, se nós queremos ser usados, né, se nós queremos ter esse dom, nós temos que nos dedicar ao Senhor, nós temos que buscar, né, nós temos que orar com fé, nós temos que jejuar, nós temos que fazer a vontade do Senhor verdadeiramente. E vamos falar primeiro sobre o dom da fé. Então, o que significa fé? Na Epístola aos Hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não veem. Está em Hebreus 11, 1, e eu acho que é a definição mais conhecida a respeito da fé. Essa definição de fé mostra total confiança e dependência de Deus. É você acreditar em algo que não existe, é você acreditar em algo que ainda não aconteceu, porque você acredita em Deus. E esse capítulo, né, Hebreus 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé, né, que mostra que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. E eu acho que é isso que falta para nós muitas vezes, porque nós não acreditamos nisso verdadeiramente, que Deus pode fazer todas as coisas. Muitas vezes a gente acha que Deus pode fazer algumas coisas, mas não todas. Muitas vezes a gente acha que Deus pode fazer aquelas coisas que são possíveis, mas não as que são impossíveis. E é justamente o contrário. Deus ele pode fazer as coisas impossíveis. As que são possíveis, quem tem que fazer somos nós. Né? Deus ele entra quando não tem mais o que o homem fazer, quando não tem mais jeito, quando não tem mais solução. É aí que Deus age. Amém? E aí a fé como dom, ela é diferente da fé que nós recebemos por ocasião da nossa conversão, que é a fé salvífica. Ela é também diferente da fé evidenciada como fruto do Espírito. E então, o que é esse dom da fé? O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da igreja. Isso nós não podemos esquecer nunca. Sempre que tem o agir do Espírito Santo através dos dons, é para a edificação da igreja. Sempre tem um propósito, sempre tem um objetivo. Então esse dom da fé é justamente para isso, para realizar coisas sobrenaturais. Como eu já disse, aquilo que nós não podemos fazer, somente Deus pode. Sabe aquela coisa que fala assim, não, agora só um milagre? Então, aí é que entra o dom da fé. É para fazer isso que é só um milagre. Amém? Exemplos bíblicos de fé. O primeiro exemplo é o de Moisés, quando ele estava conduzindo o povo de Israel para fora do Egito. E aí, quando eles chegaram ali diante do Mar Vermelho, eles estavam literalmente assim, sem saída, né? Porque vinham os egípcios atrás e à frente estava o Mar Vermelho. E naquele momento, Moisés, ele teve essa fé sobrenatural, porque ele disse que era para o povo não temer, porque o Senhor ia livrar eles ali naquela situação. E foi justamente isso que aconteceu, né? Ele fala, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então, naquele momento, né, o Senhor realizou um grande milagre. É algo que somente Deus poderia realizar, né? Deus deu para eles o livramento de uma maneira assim sobrenatural, que ele fez com que o mar abrisse. Daniel também, né, quando eles foram proibidos de orar por conta de um decreto, que durante um mês eles não poderiam pedir nada a ninguém a não ser ao rei. E mesmo assim Daniel continuou orando ali 3 vezes ao dia, porque ele sabia que Deus era com ele e que se ele mesmo ele indo para a cova dos leões não ia acontecer nada com ele, porque Deus não ia permitir acontecer aquilo que Deus quisesse, acontecer a vontade do Senhor. Então essa foi a fé sobrenatural que ele teve. Então Paulo também, quando ele foi picado por cobra ali na ilha de Malta, né, quando eles chegaram, e diz que a cobra picou e era uma cobra muito venenosa, muito conhecida na ilha como pelo seu veneno, e diz que Paulo somente sacudiu e não aconteceu nada com ele. Por quê? Fé, né? Então, nesses casos, nós vimos a fé sobrenatural, essa fé, né, que realiza o impossível, que realiza aquilo que ninguém mais pode fazer. Como é que alguém vai se livrar, né, de leões famintos dentro de uma cova e nada acontece?
Como é que alguém é picado por uma cobra muito venenosa e também não acontece nada? Como é que o mar se abre para o povo passar? Tudo isso foram milagres que Deus realizou através da fé, desse dom da fé. Amém? E aí tem os dons de curar. O que são dons de curar? São recursos também de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. É por isso que a expressão ela está no plural. Por quê? Porque é Deus quem cura, mas cura qualquer enfermidade. E aí, estudiosos acreditam que são dons de curar, porque pessoas diferentes têm o dom para curar enfermidades diferentes, né? Tipos específicos de enfermidades. Amém? No Antigo Testamento, o Senhor ele se revelou ali para Israel como todo-poderoso Jeová Rafá, o Senhor que sara. E a concessão desses dons à igreja se deve à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, aquelas pessoas que ainda não acreditam, né? Que antes não tinham fé em nada, mas que agora elas passam a crer no evangelho e arrependem-se dos seus pecados através da manifestação do poder de Deus. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vai perceber que a doença não é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? A vontade de Deus para as nossas vidas é a saúde, é que nós sejamos sarados, né? Então é por isso que Ele concede esse dom de cura, né, para os seus filhos, para os seus servos, para que as pessoas sejam curadas através do poder de Deus, amém? A redenção e as curas. Então, apesar do crente já ter sido redimido pelo Senhor, através da sua obra expiatória no Calvário, na cruz, nós ainda guardamos a redenção do nosso próprio corpo, porque nós ainda vivemos em um corpo perecível, um corpo que envelhece, um corpo que adoece, um corpo que precisa se alimentar. Então, quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação, como resultado do pecado da humanidade, ele escreveu que não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Então, nós ainda estamos num corpo perecível, num corpo corruptível, num corpo que envelhece, num corpo que adoece, né? E isso só vai mudar quando nós ressuscitarmos para a vida eterna. Quando Jesus ressuscitou, Ele já ressuscitou com um corpo incorruptível, né? Um corpo que não adoece, um corpo que é diferente desse corpo que nós temos aqui nesse mundo. Amém? Então, enquanto nós não recebemos esse corpo incorruptível, nós estamos sim suscetíveis a doenças. Mas nós sabemos que temos esse Deus Todo-Poderoso que cura, né? Que fala que nós devemos orar pelos enfermos, que o Senhor já levou as enfermidades. Então, quando nós estivermos doentes, nós sabemos que nós temos um Deus que cura, né? O Jeová Rafá, né? O Senhor que cura. Amém? A necessidade desses dons. Os dons de curar, eles são necessários à igreja nos dias de hoje, como foram sempre, né? Por quê? Porque nós vivemos num mundo incrédulo, em que a medicina ela se desenvolve cada dia que passa e muitas vezes o ser humano ele acha que ele pode superar Deus, né? Que ele pode todas as coisas, que ele tem a cura para todas as doenças, que ele tem a solução para todos os problemas, e nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que a humanidade, o ser humano, ele é limitado. A capacidade do homem é limitada e nós estamos vendo isso agora com essa pandemia, né? Por mais que a medicina esteja avançada, veio essa doença e os médicos não podem fazer muita coisa. Nós sabemos que já existem alguns tratamentos que resolvem, né? Que ajudam, já está tendo aí a vacina, mas mesmo o homem com toda a sua tecnologia, com toda a sua ciência, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, veio algo novo que ninguém sabia o que fazer, né? Por quê? Porque o ser humano é limitado. O único que é ilimitado é Deus, em sabedoria, em poder, em glória, em graça, em todas as coisas. É por isso que nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Porque quando nós confiamos em Deus e dependemos do Senhor,
pode acontecer o que for, pode vir o que vier, nós temos um Deus todo-poderoso que nós sabemos que basta uma palavra de Deus e tudo muda, né? Basta uma palavra de Deus e acontece exatamente aquilo que Ele quer. É por isso que nós temos que ser dependentes desse Deus todo-poderoso, amém? E da mesma maneira que Jesus Cristo conquistou na cruz para nós a salvação, a Bíblia diz também que Ele conquistou a cura e a paz. Então nós temos que tomar posse e receber tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós, amém? O dom de operação de maravilhas. Então o dom de operação de maravilhas, ele também realiza obras extraordinárias além do poder humano, coisas sobrenaturais. Na verdade, todos os dons realizam coisas sobrenaturais, né? Coisas que nós não podemos fazer como seres humanos e que Deus faz. Mas o dom de maravilha, ele pode alterar a ordem natural das coisas, né? Da natureza, fazer coisas impossíveis e impensáveis, como por exemplo abrir o mar, parar o sol, acalmar uma tempestade. Todas essas coisas estão relacionadas ao poder de Deus, são coisas sobrenaturais e maravilhosas que Deus pode realizar. Então, exemplos bíblicos desses acontecimentos. O ministério terreno de Jesus, ele foi marcado por inúmeras operações de maravilhas. Então, como eu disse, Jesus ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, repreendeu a tempestade, ele andou sobre as águas, ele fez diversos mortos ressuscitarem, como por exemplo, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, né? E Lázaro já estava morto há 4 dias, e isso é algo incrível e sobrenatural, porque ninguém tem o poder de fazer ninguém ressuscitar. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. E foi isso que Jesus fez no ministério terreno dele. Ele ressuscitou mortos através do poder de Deus. E nós sabemos que não somente Jesus, né? Outros homens de Deus que estão na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, também realizaram esse milagre de ressuscitar mortos. E como diz a Bíblia, nada é impossível para Deus. Como eu falei, basta uma palavra. O que significa para Deus ressuscitar alguém que já morreu? Nada. Se foi Ele que fez as pessoas, se foi Ele que colocou dentro de nós o fôlego da vida, então nada é impossível para Deus. Nós temos que entender isso, ficar muito claro na nossa cabeça, que para Deus tudo é possível, que o Senhor ele pode todas as coisas, não é algumas coisas. O Senhor ele pode tudo. Tudo é possível para Deus, amém? E aí algumas distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. Nós como cristãos, nós não temos autorização divina para determinar, para decretar o que vai acontecer. Nós nos submetemos à vontade de Deus, né? Nós não podemos exigir que Deus faça alguma coisa, que Deus cure, que Deus ressuscite. Quem vai decidir se vai fazer isso ou não é o próprio Deus. O que nós fazemos? Nós colocamos a nossa fé em ação, nós oramos e submetemos isso à vontade do Senhor. Se for a vontade de Deus ressuscitar, Ele ressuscita. Se for da vontade de Deus curar, Ele cura. Se for da vontade de Deus operar milagres, operar curas e todas as outras coisas, é o Senhor que vai decidir. E a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é perfeita. Amém? Muitas pessoas elas acham que podem barganhar com Deus, que elas podem determinar aquilo que o Senhor vai fazer. Quem somos nós para exigir alguma coisa do Senhor, né? Como eu já disse, nós somos seres humanos limitados, né? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Onde é que nós estaríamos hoje se não fosse a misericórdia do Senhor, né? Como discípulos do Senhor, como servos, como filhos, como eu disse, nós temos que orar, né? Nós temos que submeter todas as coisas à vontade de Deus. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar pelos enfermos. Então é nossa obrigação como cristão. Sempre, gente, é sempre que você vê um enfermo, ore por essa pessoa. Se você souber de alguém que está doente, pedir oração, ore por essa pessoa. Mesmo que não peça, não precisa pedir, porque Deus já diz que nós devemos orar.
Então, se você tem a notícia de enfermo, nós temos que orar pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão internadas, que estão sofrendo, né, para o Senhor levar o alívio. Sempre que alguém me diz que tem alguém doente, assim, um parente, alguém, eu sempre oro, mesmo que a pessoa não peça, né? Eu nem preciso falar para a pessoa que eu orei, que eu estou orando, eu oro, né? Porque a Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos, amém? Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar, a gente não precisa esperar as pessoas pedirem, porque o Senhor já disse que é isso que nós temos que fazer, amém? E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, independente se você tem ou não o dom de curar, a sua oração, ela é poderosa e nós temos que orar. Amém? Porque se for a vontade do Senhor curar aquela vida, Ele vai curar, Ele vai realizar um milagre, Ele vai manifestar o poder de Deus na vida daquela pessoa. Amém? Então, qual é a nossa responsabilidade? É orar, né? Se Deus vai curar ou não, aí é a vontade de Deus, né? Aí fica a critério de Deus, mas nós temos que orar. E outra coisa que nós precisamos entender: aquelas pessoas que impõem as suas mãos pelos enfermos e oram pelas pessoas e elas são curadas, elas não podem ser tratadas como ídolos, né? Como pessoas especiais, como pessoas muitas vezes como santos, né? Fica idolatrando essas pessoas porque talvez realizou ali um milagre. Porque na verdade a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente, que quem realiza o milagre não somos nós, não são as pessoas, quem realiza o milagre é Deus, né? Então aquela pessoa que orou, impôs a sua mão e a pessoa ficou curada sem Deus, ela não faria nada. Então não foi ela que curou, foi Deus que curou através da vida dela. A única coisa que essa pessoa fez foi obedecer à vontade do Senhor, obedecer à determinação do Senhor. E acaba sendo algo assim diferente, especial, por quê? Porque muitas vezes, muitas pessoas não obedecem, né? Não oram. Às vezes Deus toca para você orar por uma pessoa e você não ora, para você interceder, para você jejuar, e você não faz isso. Então quem faz, né? Quem se deixa ser usado por Deus, Deus realiza milagres, né? Deus faz essas coisas incríveis e poderosas, porque esse é o Deus que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus incrível, um Deus misericordioso, um Deus que quer abençoar, que quer curar os seus filhos, né? Que quer dar uma vida de prosperidade, de felicidade, de alegria e de paz. Amém? E eu vou falar agora outra diferença também entre o dom de fé e o dom de operação de maravilhas, que são muito semelhantes, porque os dois fazem coisas extraordinárias e sobrenaturais. Então, qual é a principal diferença entre o dom de fé e o dom de operação de maravilhas? Porque nem sempre o dom de fé vai se manifestar imediatamente ali o seu resultado. E o dom de maravilha, ele é imediato. Então, quando você ora, né, e é o dom de fé, quando você determina algo, quando você fala algo a Deus, o Senhor te usa através do dom de fé, nem sempre aquilo vai acontecer imediatamente. Por exemplo, quando Jesus ele se aproximou ali daquela figueira sem fruto, ele disse o quê? Nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus, eles ouviram isso, mas até ali não aconteceu nada. E aí diz que no dia seguinte, eles estavam passando e viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então, não aconteceu imediatamente, mas aconteceu. Já o dom de maravilhas, ele acontece imediatamente, né? O mar abriu, foi imediatamente. Mas, de qualquer forma, tanto o dom da fé quanto o de operação de maravilhas, Deus faz coisas sobrenaturais, extraordinárias, poderosas, que ninguém pode fazer se não for através do poder de Deus. Amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o dom de operação de maravilhas, mas sempre de acordo com a sua vontade e graça. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isso envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede dessa forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio.
que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Amém? Lembra que nós estudamos e aí nós falamos sobre os dons e tem o capítulo 13 de 1 Coríntios, que está entre os dois capítulos, né? O 12 e 14 que falam sobre dons e no 13 fala sobre amor. Por que a gente já falou isso? Que é tão importante o amor. Nós precisamos amar, nós precisamos usar os dons com amor. Porque quando nós usamos os dons, seja ele qual for, com amor, nós nunca vamos buscar ter lucro, obter nenhuma vantagem através da utilização dos dons. Por quê? Porque nós estamos apenas servindo, nós estamos usando aquele dom ali para abençoar a vida de outras pessoas, para servir a igreja e para anunciar o evangelho de uma maneira eficaz, de uma maneira poderosa, para que mais pessoas acreditem, para que mais pessoas se convertam, para que mais pessoas venham para os caminhos do Senhor. Quando a pessoa ela tem dom, mas ela não tem amor, o que acontece? Acontece isso que diz aqui, né? Às vezes a pessoa ela quer ganhar dinheiro com o seu dom. Então ela tem um dom de cura, mas ela vai usar aquele dom ali em troca de alguma vantagem, de algum benefício financeiro, né? E isso é terrível, né? O Senhor ele vai cobrar da vida dessas pessoas. Então nós temos que buscar os dons sim, mas nós nunca podemos esquecer que nós temos que usar esses dons sempre com amor, né? Sempre amando o próximo, sempre amando a Deus e sempre buscando fazer o melhor, né? Ajudar as pessoas, porque é isso que agrada ao Senhor. Amém? Essa é a lição de hoje, né? E até a próxima aula em nome de Jesus.